boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, e o convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar pelo WhatsApp também. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01, e como toda sexta-feira, o espaço aberto aqui para a gente falar sobre segurança pública no programa Gente que Fala. É tradição essa nossa parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Eu apresento o nosso convidado de hoje, o nosso oficial de hoje para esta conversa, Capitão João Gabriel Pires Augusto, do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais do 4º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo. Capitão Pires, tudo bem? Seja bem-vindo. O capitão já esteve conosco numa outra ocasião, numa conversa bastante legal, e retorna aqui para esse bate-papo com a gente mais uma vez. Boa tarde, capitão. Boa tarde a todos. É um prazer que se renove estar aqui novamente. Vamos aqui, então, iniciar a nossa conversa. A gente falou tudo da outra vez, né? Mas é sempre bom a gente contar a história do GAT, né? Em um outro momento, com outra audiência, com outro público. Então, vamos começar exatamente dizendo que o Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo completa agora, em 2022, 34 anos de existência. O GAT é formado por 3 companhias do 4º Batalhão de Choque, um dos mais modernos grupos de táticas especiais do Brasil. Surgiu a partir de ex-integrantes do Corpo de Bombeiros e da Rota, com o objetivo de somar as habilidades de cada uma dessas 2 corporações e criar um novo e estratégico conceito de policiamento voltado ao atendimento de ocorrências diferenciadas e não corriqueiras. Capitão Pires, então, pontapé inicial do GAT foi em 1987, não é verdade? Como é que surge, como é que se deu a necessidade da criação do grupo? Acho que a Polícia Militar começou a enxergar a problemática de ocorrências um pouco mais complexas. E, para isso, precisa, né, de ferramentas diferentes. Aí surgiu a ideia, né, nada se cria, tudo se copia, de trazer algum grupo com foco único exclusivo em algum tipo de ocorrência. Aí copiamos, né, o modelo SWAT americano e instituímos o Grupo de Ações Táticas Especiais aqui na Polícia de São Paulo. Assim, falando dessa forma até parece fácil, né? Mas assim, para você criar uma outra estrutura dentro da própria instituição Polícia Militar, com um foco específico ali para aquela necessidade que surge, não é num piscar de olhos, não é num dia para a noite. Né? Como é que a coisa se consolidou? Aliás, as coisas que se consolidam até hoje, as novidades vão aparecendo, né? A gente é em constante mudança, porque as ocorrências mudam, a sociedade muda, a polícia, policial, muda também, né? Se a gente for falar desse embate de gerações, muita coisa mudou de 87 para cá em relação a tudo, né? A geração, as pessoas já são completamente diferentes e nós temos que ir nos adaptando, né? Então, os tipos de ocorrência também mudaram bastante. E quais eram essas ocorrências daquele momento, final de 1987, que indicavam que a polícia precisaria ter um grupo específico para lidar com elas? O foco foi trabalhar com resgate de reféns. Esse que era o foco inicial e basicamente foco único à época. Hoje nós já aumentamos um pouco mais o leque. Mais características, creio eu, né? Que em 87 o número de roubos frustrados, né? Principalmente aqueles roubo a banco, que tinha muito mais do que nós temos hoje em dia, criavam muitas ocorrências com reféns, né? Então hoje diminuiu um pouco, mas o foco inicial, a energia toda no início foi para isso. Ocorrências com reféns e, posteriormente, também com o uso de explosivos, né, por parte da criminalidade. Hoje, o GAT trabalha com o desarme de explosivos também. A característica do esquadrão de bomba do GAT surgiu, na verdade, com ninguém sabendo
quem atenderia uma ocorrência de explosivo no estado. Um empurrou para outro, que empurrou para um, que foi... Era do Exército, né, da polícia, era do bombeiro, não temos. Aí acabou que alguém falou, vai o GAT. E a partir desse dia iniciou-se a atuação com explosivos. Então foi uma atuação meio... essa zero programação, zero planejado. E a partir da necessidade, já do prévio atendimento, que a gente iniciou o processo de aprender realmente a trabalhar com os explosivos. Esse zero planejamento, zero programação, até que foi bom, né? Porque, assim, quando se viu, é o Exército, é a polícia, quem vai, quem não vai, enfim, acabou que o GAT assumiu todo esse trabalho, e isso foi importante, que acabou especializando, e hoje a gente tem no GAT, no Esquadrão Antibombas, um dos melhores departamentos do Brasil nesse aspecto. Com certeza, hoje para a gente em especial para mim, que sou o comandante do esquadrão especificamente, a gente brinca, a gente tem emprego hoje graças a essa passação de bola aí. Como ninguém sabia, a gente assumiu totalmente cru, né? Acredito que as ocorrências também e os explosivos eram totalmente diferentes do que hoje em dia, mas hoje é um braço muito forte em volume de ocorrência e atuação do GAT. Em volume de ocorrência, atuação, em valores de material que a gente tem à disposição e na especialização também, né? Lógico. Então a gente não parou, são 30 e tantos anos correndo atrás de formar nossa tropa para atender bem a sociedade paulista. Agora, Capitão Pires, 1987, você é novo, estava nascendo naquela época, mas pela história que você conhece do GAT, por toda a sua atuação aí, você sabe dos nomes daqueles policiais militares, aqueles policiais, aqueles bombeiros, aliás, e aqueles policiais militares da Rota que arregaçaram as mangas e que falaram, a gente vai para a formação do GAT, tem esses nomes? Olha, tem, mas para não cometer nenhuma injustiça, eu não vou nem me arriscar aqui. A gente tem alguns que, pouco depois, que vieram do núcleo formador e tiveram um destaque assim, por permanecer mais tempo no GAT e principalmente por escrever muito, como o Coronel Mascarenhas. Ele foi uma das pessoas que trouxe a doutrina de gerenciamento de crise para o Brasil, um dos primeiros a importá-la, né? Lógico que sofreu inúmeras alterações, como eu disse, que a sociedade de 35 anos atrás não tem muito a ver, né, com a de hoje, e tem sempre que melhorar, né? A doutrina de quando eu cheguei aqui em 2017 para hoje, a gente já alterou bastante coisa, para tentar sempre prestar um melhor serviço, né? E o tempo passou, claro, são 34 anos, 35 quase, né? No final de 22 agora o GAT vai fazer. Essas pessoas desse núcleo formador, algumas provavelmente até já estejam na reserva, né? Todos, né? Todos. Hoje nós temos um policial, se a gente colocar o mais antigo atuando aqui, o Marcelo, que ele tem em torno de 25 anos de atuação no GAT. Então, do nosso núcleo formador, hoje só restam as amizades. E quando os vemos, a possibilidade de tentar sugar um pouco das informações e o contexto histórico, né? Lógico que a atuação, como eu disse, é totalmente diferente, mas os caras saíram do nada, né? Criaram. Então, a parte de criar é uma coisa muito difícil. E por que a SWAT foi inspiração para o GAT? Existem muitos outros esquadrões, né? Pelas polícias mundo afora, mas porque talvez o próprio cinema tenha influenciado? Pode ser porque hoje em dia nós temos acesso a tudo, né? A gente está vendo um conflito armado na Ucrânia que a gente consegue assistir quase que ao vivo, né? Imagens de você assistindo em primeira pessoa, né? Câmeras corporais do pessoal. Naquela época lá não existia muito, então as notícias eram um pouco mais lentas para chegar. Então acredito que todo esse contexto mais hollywoodiano que sempre cercou por ser americano tenha facilitado a troca de informações. Hoje a gente, principalmente no esquadrão, né, a gente usa doutrinas de outras polícias, que a gente teve a oportunidade de ter o contato e fazer cursos, mandar policiais fazerem curso, algumas virem visitar, fazer
uma troca de um intercâmbio de técnicas e de ocorrências. Então, hoje já está mais globalizado, né? Mas na parte tática, acho que ainda a SWAT americana, por eles terem tempo, terem muita preocupação, terem muito investimento, armamento, equipamento. Eles, né, um país um pouco mais que investe um pouco mais que o nosso, então eles ainda na parte de equipe tática acredito que eles têm uma referência ainda para a gente. Programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Você também nos vê pelas imagens das redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Essa nossa conversa de hoje com o capitão João Gabriel Pires Augusto, do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, do 4º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo. Sempre aqui às sextas-feiras, essa parceria com a FEMESP nessa nossa conversa. Agora, capitão Pires, a gente, antes de entrar no ar, né, claro, no backstage, aqui nos bastidores, a gente conversando e fazendo aqui algumas brincadeiras, cantamos um pouquinho a música da SWAT, né? Não tem como não lembrar dela. Você lembrou também de outra trilha, outro tema de Missão Impossível. Isso passa pela cabeça de vocês no dia a dia do trabalho, quando a ocorrência aponta ali, ó, vamos lá, a SWAT chegando, dá essa impressão assim de... Dá para lembrar do tema? A gente vai tão focado, vamos colocar assim, que não vai. Mas num treinamento, principalmente, aí um pouco mais relaxado, aí surge bastante. O pessoal eles põem música para atrapalhar, né, a comunicação ali, como se fosse a atuação verdadeira, né? É um simulado, né, com os devidos ruídos, né, para poder... Exatamente. Aí já surge mais essa brincadeira, faz essa ligação aí. Hoje em dia a gente, né, pode gravar as coisas, fazer vídeo, então acaba já tendo mais essa parte lúdica aí. Mas o GAT não tem um tema, não tem uma trilha como tem a SWAT? Não fizemos, não. A gente está participando, daqui a um tempo deve sair um documentário sobre o GAT, quem sabe eles não fazem uma música boa aí. Vamos ver o pessoal que está bolando isso daí, qual a ideia deles. Vai ser muito bacana, muito legal. Agora, você falou, né, do início, o trabalho era voltado para resgate de reféns, e aí, com o avanço e a necessidade, né, do combate à criminalidade mais pesada, o Esquadrão Antibombas, enfim, é um leque de atividades, um leque de atuações aí de vocês. O que mais está nesse leque, capitão? Lógico que existem outras funções, né, nas nossas diretrizes aí, que basicamente tudo que o comandante-geral achar por bem. Então, isso abre um genérico. Mas a atuação diária, basicamente, Esquadrão de Bombas, ocorrências com reféns, ocorrências com suicidas armados, arma branca e arma de fogo. Então, esse é o leque grande. Nós já fizemos acompanhamento de grandes eventos, por exemplo, na Copa do Mundo, Copa América, Olimpíadas. Nos eventos que estavam no estado de São Paulo, a gente tinha equipe posicionada dentro do estádio, escondida assim, mas dentro do estádio, atiradores posicionados, comitivas de chefes de Estado, né? A gente já fez esse acompanhamento. Então, aí já são pequenas, né? Poucas vezes, porque não é da rotina vir os chefes de Estado para ficar no estado de São Paulo. Mas existem outras possibilidades, cumprimento de mandado de busca, outras ocorrências, marginal e barricado, mas assim, o que dá volume em quantidade de ocorrências, reféns, suicidas armados e o Esquadrão de Bomba. Todos ocorrências com explosivos no estado aí. Eu destaquei na nossa abertura aqui, capitão Pires, que o GAT é formado por 3 companhias do 4º Batalhão de Polícia de Choque. Como é que é essa posição do GAT no organograma da PM? Era uma companhia e hoje são 3, e aí, com o passar do tempo, isso vai aumentando? Foi. A gente surgiu dentro do 3º de choque, éramos uma companhia do 3º de choque, e com o passar do tempo, as mudanças, o volume, né? O Esquadrão de Bomba teve anos que teve mais de 400 atuações com explosivos, 460, se não estiver enganado, com explosivos. Então, assim, era mais de uma por dia, lembrando que é o estado inteiro de São Paulo. Então, às vezes, no mesmo dia pode dar uma ocorrência em Santos e uma em Presidente Prudente, né?
Então você precisa ter perna para levar e dar o atendimento melhor possível, seja em 2, 3, o pessoal já tem histórico aí de dias que deu 8 ocorrências no estado de São Paulo. Imagina, você correu o estado inteiro de uma vez só. Teve ano que a gente, em quilômetros rodados, deu 2 voltas no planeta Terra. Só de atendimento de ocorrência, 2 esquadrões de bombas. Então, com isso, éramos uma companhia, criou-se uma segunda, né? Em 2008, com a criação do quarto de choque, criou-se uma segunda companhia, esquadrão de bombas. Aí agora criou-se mais uma, então formamos 3 companhias para dar o suporte, porque nós somos uma unidade de apoio, né? A gente não trabalha para nós, na verdade nós somos únicos e exclusivamente para apoiar o policiamento ordinário, o policiamento territorial. E indiferente se ele está no centro de São Paulo ou na cidade de Uru, nos confins do estado aí, não tem diferença, a gente vai tentar chegar do mesmo jeito. E uma companhia, ela é sempre comandada por um capitão. Exatamente. Então, hoje nós somos 3 companhias, cada um com uma especialidade e cada uma à frente de um capitão. E você à frente do esquadrão antibombas. Exatamente. Eu, no esquadrão de bombas, capitão Pavão, à frente da companhia que fica com a negociação e gerenciamento de crise, capitão Goblin, frente da companhia da unidade de intervenção tática. Trabalhamos em conjunto, mas são 3 companhias distintas. Mas você nem sempre esteve no esquadrão de bombas. Não, já fiz um pouquinho de tudo já. Vamos contar um pouquinho. Começou por onde? Eu cheguei tenente aqui, eu atuei muito tempo nas equipes táticas. Até se for avaliar a quantidade de ocorrências atendidas de ocorrências de tática, foi o que eu mais atendi nas diversas funções. Ainda como capitão, já comandando o esquadrão, já apoiei ocorrências da unidade tática também. Meio que fica no sangue, né? A gente não gosta de... Se pode prestar o apoio, a gente sempre tenta, né? Sendo técnico e podendo ajudar, a gente tenta. Então, comecei tenente, então você vai tentando fazer de tudo, aprender de tudo. Depois tive a oportunidade de especializar mais na parte de explosivos, porém ainda se precisar a gente ajuda. Mas de qualquer maneira sempre no GAT. Você chegou oficial na Polícia Militar, segundo tenente, né? Mas desde então sempre no GAT. Não. Também não. Me formei, entrei na polícia em 2006, me formei em 2009, aí eu fui trabalhar no 1º Batalhão Metropolitano, que é na região da Zona Sul de São Paulo, Santa Amaro, Chácara Flora, Jardim de Santo Antônio, divisa ali basicamente do Borba Gato até o Capão Redondo era do 1º. Posterior fui trabalhar no interior, na cidade de Bauru, fiquei 5 anos lá. Daí, em 2017, eu vim aqui pro GAT. Eu tinha um tempinho de estrada bom já. Já vim meio velhinho para cá. E essa ida para o GAT foi uma convocação? Era um desejo seu? Você quis procurar o GAT e passar a atuar aí? Sim, em 2016, ainda estando em Bauru, fiz o curso do GAT, com a pretensão mais de fazer o curso. Não estava muito bem lá em Bauru, sou de lá, né? Porém, feito o curso, o bichinho picou a gente, houve o convite, aí eu falei, vamos ver no que dá. Aí estou até hoje aqui. E o AI é onde? Onde é que está o GAT? Onde é que fica sediado? Hoje a sede está na zona norte de São Paulo, na região do Horto Florestal. A região tem bastante quartel da polícia, é a Academia do Barro Branco, Hospital da Polícia Militar, principalmente quem já prestou o concurso, pelo menos da polícia, já teve que passar por ele. Então, hoje somos vizinhos, né, do canil de... Não vamos falar nem de muro, porque não tem nenhuma cerca separando a gente, mas... Então, bem na região do Horto, na área de preservação. Então, quem passar por aqui é aquela região que nem parece São Paulo. Tem bastante verde, tem algumas diferenças. Porém, ficamos muitos anos na Marginal, ali, na Marginal Tietê, bem na saída da Dutra, na ponte da Vila Maria. Agora, você chamou a atenção, você estava em Bauru, decidiu fazer o curso para o GAT, para ver no que dava, e acabou que se interessou e hoje está aí, né?
Agora, como é que um policial, para falar mais sobre esses cursos, como é que um policial entra para o GAT? Qual a diferença entre aquele momento e hoje? Ou é igual? Ainda pouco mudou, né? O curso, a gente já vem anos, pelo menos, tendo um curso do GAT por ano. Inclusive, se nada mudar, vai ser no mês 5 desse ano o curso. Ele é igual para todo mundo, então você, oficial, você, soldado, sargento, qualquer posto de graduação dentro da polícia, pode prestar, vai ter um concurso interno e fazer o curso que é exatamente igual para todos. Então, é um curso que ele vai nivelar você como operador, né? Para depois você ir refinando e aprendendo as demais características de cada função nossa aí. Agora, Capitão Pires, estado de São Paulo, gigantesco, 645 municípios, claro que, você falou agora há pouco, né, precisa ter perna, né, para alcançar numa ocorrência ali, você tem que se desdobrar, né, porque não Sim. são tantos locais que têm o apoio do GAT, e às vezes a distância é muito grande até chegar lá numa determinada ocorrência. Como é que funciona o acionamento quando a distância é muito grande? Olha, quando a distância é muito grande, a gente tenta acelerar mais ainda a saída, porque já sabe que vai demorar. Entretanto, coisa de uma semana, 10 dias atrás, teve uma ocorrência em Rancharia, em torno de 700 quilômetros aqui da capital, da base. E a gente teve o apoio do grupamento aéreo, né? Então, o GRPAI nos deu uma carona para fazer o atendimento, abreviar essa chegada, né? Não só essa, como várias outras vezes a gente já foi de águia. Outras vezes não puderam por N motivos, né? A aviação é um campo que não se trabalha muito com falhas, né? Então, se tem que fazer manutenção, tem que fazer manutenção. Não há nada que faça a aeronave sair do solo nesse dia. Então, também já fomos para Araçatuba de viatura, porque era no meio da madrugada. E posterior, a Águia mandou uma rendição para a gente lá, prestou apoio. Então, a gente vai chegar. Não importa a distância, o tempo, fazer o quê? Aí, às vezes, vai dos quilômetros rodados aí. Mas as unidades do GAT estão sempre na capital, região metropolitana, está sempre Hoje por a aqui. gente só tem um grupamento, que é aqui na Zona Norte de São Paulo. Então, a gente só a equipe fica 24 horas, todos os dias do ano, à disposição do Estado, mas sempre focado na capital. Ou seja, você falou desse episódio, dessa ocorrência de rancharia a 700 quilômetros. Para o oeste também são 700 quilômetros, um pouco mais, lá para Presidente Prudente. Sim, é muito então, perto é a de maior Prudente, na distância. verdade. É a maior distância, enfim. Então, tem que ter preparo para uma distância de 700 quilômetros ou algo um pouco maior. Exatamente. Já Araçatuba, Prudente, a gente ficou em Venceslau, em Missões. Como às vezes numa parte, né, do litoral, às vezes poucos quilômetros, mas muito mais difícil chegar por causa de serra, dependendo das coisas, né? Então a gente não tem distância, não tem local, não. A gente vai chegar, vai fazer de tudo para chegar bem, para poder dar esse apoio. O que é que mais preocupa o GAT hoje são esses crimes relacionados ao chamado novo cangaço? Com certeza é uma preocupação nossa, em especial para o esquadrão de bombas, porque não tem limite à imaginação de alguém que está fazendo um artefato explosivo, né? O limite dele é a imaginação dele, o conhecimento técnico dele. Então, a gente tem esse porém, né? As ocorrências ficaram bem mais complexas se tratando desse tipo de crime aí, de roubo utilizando explosivo, né? O que a inteligência da Polícia Militar, do GAT, já descobriram a respeito disso? Onde é que eles vão buscar? Né? Quando você fala em criatividade, imaginação, né? Onde é que eles buscam isso para poder superar o que já foi feito e para para que eles sejam ousados, né? Em relação à polícia? Como é que é isso? O que a inteligência já sabe? A gente tenta, após toda ocorrência nossa, da mais simples à mais grave com relação a explosivo, a gente fazer um laudo técnico pericial e nisso aí tentar descobrir o quê? Mostrar para as autoridades
especial judiciário, normalmente quem vai pedir os laudos, que realmente era explosivo, que realmente tinha a capacidade destrutiva ou não, né? Às vezes chegou com essa que a gente caiu como explosivo, era que a gente chegou era uma massa de calafetar, que é aquela de fazer vedação de vidro, né? Então, e a gente vai falar, não, isso não é explosivo, ok. São mais raras para a gente, mas já chegaram algumas até com um certo tom engraçado aí. Mas a gente tenta analisar, ver como são construídos os artefatos, tentar fazer ligações e tentar fazer a ligação com o criminoso que ajuda, né? Que faz essa parte dessa construção para eles. Mas já foi o tempo, não é, Capitão Pires, que a criminalidade dissimulava, né? Eles faziam artefatos que pareciam ser e, na verdade, não eram, era só para criar o pânico. Aí, quando o esquadrão chegava lá, não tinha explosivo ali. Mas já foi esse tempo, eles hoje agem hoje mesmo. A grande maioria, por característica até da nossa população, não para o mal, mas um exemplo, a gente não sofreu grandes ataques terroristas, para não dizer que não sofremos ataques terroristas, como outros países, como por exemplo a Espanha, que a gente tem um contato bem próximo. Eles tiveram um ETA lá mais recente. Então, se você deixar uma mochila no chão na cidade de Madrid, o senhor pode ter certeza que em 5 minutos aquele quarteirão vai estar fechado e o esquadrão acionado. No Brasil, a gente já sabe que não é muito assim. Por quê? Nós não tivemos a característica desse tipo de problema. Então, grande parte das nossas ocorrências já são realmente explosivos confirmados, né? E o brasileiro, né, acaba utilizando essas ferramentas para quê? Para crimes patrimoniais, para roubo, né? Então, características de cada lugar. Então, a nossa é essa. Então, 95% das ocorrências que nós vamos, ou é um explosivo, né? Às vezes uma granada ou alguma coisa de artilharia do exército, principalmente o pessoal que foi do EB aí, fez o tiro de guerra, conhece um pouquinho mais, né? As munições de morteiro e tudo mais, que não tem, porventura não tem carga, já foram retirados, viraram souvenirs e a pessoa que acionou não sabe, mas objeto suspeito, normalmente, para ele se tornar um objeto suspeito, alguma coisa tem. Tem um histórico prévio que leva tudo a crer que seja explosivo. Então, a gente normalmente já vai atuar sempre achando que é real e acaba se confirmando. Como é que funciona quando, nessa ocorrência e nessa aproximação com um determinado explosivo ali, existem pessoas por perto? Porque, às vezes, o explosivo está dentro, por exemplo, de uma agência bancária, eles usaram lá para detonar um cofre e não conseguiram, o explosivo ficou lá. Mas em via pública, como é que acontece? O mais importante de tudo, aí a gente agradece sempre e já vai até no caminho conversando com o pessoal que está no policiamento de área lá, para isolar e manter o máximo de distância de populares, inclusive de policiais, né? E se houver um acionamento ali, não vai diferenciar quem é ou não policial. Então, todos que estão ali fazer a preservação do local com uma distância de segurança mínima aí e sempre saindo do caminho, vamos colocar assim. Você pode ver o explosivo pode te ver. Então, essa é uma máxima dos explosivistas, para que então sai da frente, não fica olhando. Aí a curiosidade pode matar o gato mesmo. Quais são as alternativas táticas que vocês têm para isso? É possível falar? Porque às vezes é estratégico da Polícia Militar, não dá para abrir. Mas, assim, numa ocorrência com explosivo, a gente não tem pressa para resolução. Porque, a gente deslocou tudo mais, já vai tendo o atendimento, e para isso a gente faz uma investigação, que a gente chama de investigação, mas não no que a gente está acostumado, né? O que é aquilo, o que é, de onde veio, o que houve antes, por quê, né? Às vezes tem uma ameaça aí na rádio, por exemplo. Opa, calma aí. Você viu, conhece, não conhece? Essa mochila de alguém, às vezes, é minha, eu esqueci. É do fulano, da fulana que foi embora já. Opa, então não é uma ameaça, é só um esquecimento. Mas então a gente vai fazendo tudo isso com calma
para chegar lá, para a gente saber como se aproximar, aí sim, utilizando técnica que não vai expor o meu operador, meu explosivista. Aí vai de ocorrência para ocorrência, não tem como falar, nessa é assim. Por quê? Posso utilizar o robô vai fazer isso, mas o robô também nem em todo lugar vai poder entrar. Às vezes sim, às vezes não, então cada ocorrência é uma ocorrência. Você acompanha o programa Gente que Fala, a edição de sexta-feira, com a parceria da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Sempre uma conversa muito bacana aqui sobre segurança pública com os amigos policiais militares. E hoje a gente está conhecendo o trabalho realizado pelo GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais. Uma pausa aqui rapidinha, bem breve, para a mensagem do nosso apoiador e a gente volta em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 28 minutos para 1 da tarde agora, de volta pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, também com imagens, redes sociais para você, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E hoje a nossa conversa com o capitão João Gabriel Pires Augusto, nome de guerra, capitão Pires, do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, do 4º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo. Bom, capitão Pires, a gente falou até aqui um pouco sobre o trabalho relacionado com os explosivos, o trabalho do Esquadrão Antibombas. Na parte que se refere à questão de ocorrência com reféns, entra em cena o negociador. Como é que se torna um negociador dentro do GAT? Bem, essas especialidades que a gente falou acabam no nosso dia a dia sendo muito visíveis, porque cada uma vai ter um treinamento diferente. Então, o pessoal da negociação vai fazer muita parte técnica de negociação, que às vezes pode ser, para muitos aí, meio surpreendente, mas às vezes é a leitura de um livro. A gente tem psicólogos na equipe também, então estudo de tipos de síndrome que pode acontecer numa ocorrência de refém, todos os estudos anteriores, então acaba sendo uma parte bem técnica e até com uma certa característica de estudo mesmo, é muito forte isso. E, lógico, daí vem a oratória, que é de cada um, ela pode ser treinada, mas sempre tem pessoas que têm mais facilidades de conversar, outras nem tanto. Porém, mesmo as que não têm essa facilidade de comunicação, de oratória, elas têm uma função muito importante na negociação, porque é uma equipe de negociação, né? A gente não é o negociador do Denzel Washington que trabalha sozinho, né? É uma equipe mesmo. Então, haverá uma ocorrência que vocês vão ver 4 pessoas com uma farda diferente, né? Eles usam um azul claro para ficar bem claro que eles são do time de negociação e querem resolver, né? A função deles é resolver a ocorrência com a negociação, único e exclusivamente vamos dizer assim, com o uso da palavra, né? Então, eles vão ter o foco só para essa parte. E isso é um treinamento diário e nunca está pronto. Então, nós temos negociadores que estão conosco aqui há muito tempo, o Edson, o Silva, a Vanessa, mas todo dia troca de informações, fazem algum tipo de treinamento, buscam um conhecimento diferente e nas inúmeras partes. Então, já fizeram um contato com o CVV, por exemplo, que tem um trabalho muito, muito importante, muito interessante na parte de suicídio, prevenção, né, de suicídio.
e estudos de caso, estudo da última ocorrência, por exemplo, que a gente fala que nunca tem ocorrência 100%, né? O resultado dela foi positivo, mas será que eu não teria nada para alterar? Sempre tem, né? A gente é meio insatisfeito por natureza. Então, analisar para quê? Para que numa próxima a gente diminua os erros, surgirão outros, porque a ocorrência com o ser humano, né? E cada um é de um jeito diferente. Não se trata de buscar a perfeição, mas se aproximar dela o quanto melhor, né, de resultado a ocorrência tiver, melhor para todo mundo, evidentemente. Lógico. Eu perguntei sobre a questão do negociador, porque ontem a gente acompanhou uma ocorrência em Cordeirópolis, né, Exatamente. de uma mãe que entrou em surto e o GAT precisou atuar para resgatar o bebê recém-nascido, né, que estava com ela. 20 dias. Ela tinha atacado o marido também, e felizmente deu tudo certo. Vocês precisaram usar uma bomba para entrar pelas janelas do apartamento lá? Na verdade, até explicando, né, a entrada na janela, ela não tinha a intenção de buscar a causadora, nesse caso. Os policiais na janela tinham basicamente a intenção de quê? Estancar qualquer tipo de arremesso dela, vamos colocar assim. Porque ela havia ameaçado isso. Então, era para que ela não se precipitasse e não, porventura, lançasse o bebê. Então, basicamente aquilo ali. Para que a equipe principal, a equipe que estava na porta, pudesse fazer a entrada com mais segurança. Então, foram duas equipes convergindo com o objetivo de buscá-la. As equipes de altura, um entra, né, mas você vê que eles ficam fora da janela, que é para quê? Não jogar nada, não cair nada de lá. Então, e enquanto isso a equipe entrou, usou um distrativo, né, que foi a explosão que se ouve no vídeo, que é para atordoar, né, já diz o nome distrativo, né, e obteve o sucesso de pegá-la sem ferimentos graves aí também, só os que ela mesmo já havia se causado anteriormente. É claro que cada ocorrência é uma situação diferente, mas como é que as coisas avançam? É claro, o trabalho tem uma coordenação. Como é que as coisas avançam para uma tomada de decisão? Porque ali, no caso de Cordeirópolis, a tentativa foi a negociação, o tempo vai passando, e aí você destacou o risco que existia da mãe arremessar o bebê pela janela, e não dá para perder tempo. As decisões têm que ser tomadas com a maior assertividade possível, no menor prazo e com a maior chance de tudo dar certo, né? Exatamente. Como é que se amarra tudo isso? Por exemplo, utilizando o exemplo de ontem, né? Um pouco antes ela apareceu, e a gente conseguiu visualizar, segurando o bebê. Então, pensa, um bebê de 20 dias, né? A fragilidade dele. Ele já estava bem roxinho e bem mole nos braços dela. Nisso a gente tinha a equipe de socorro lá de Cordeirópolis mesmo, que te contava com o médico, e a gente pergunta nessa parte para o técnico médico: doutor, quanto tempo uma criança aguenta sem os devidos cuidados, né? Porque muitos nós são pais, mas a medicina, quem estuda é diferente, né? Aí isso já é utilizado também na tomada de decisão. Aí com o que ele nos passou, o tempo passando, ela não sendo responsiva na nossa abordagem, assim, não criando um vínculo com a nossa negociação, a gente chegou na decisão que deveria ter que entrar de qualquer jeito. Por quê? O tempo era inimigo nessa parte, né? O tempo, se você deixava exposto o nenê de 20 dias a uma pessoa que estava fora de si, né? Então, pelo nenê, por se tratar de uma coisa com refém, o nenê ali basicamente foi os que nos deu o timing de entrada na residência. E tudo isso sem saber, não é, Capitão Pires, exatamente o que está acontecendo lá dentro. Algumas informações vieram a partir do marido, que ele tinha sido ferido à faca. Então, a ideia de surto, vocês sabiam exatamente o que estava se passando com a mãe, né? Sim. Mas o que ela estava fazendo com o filho era a grande incógnita. Vocês precisaram usar aquele equipamento que enxerga através das paredes para tentar saber. Utilizamos também, principalmente para saber a posição dela, né? Na hora que ela estava próxima à porta, a gente, que foi o start, né? A gente utilizou.
porém ele não dá, né, uma visão limpa e nítida de tudo que está acontecendo, né? Sim, mas é a Mas ideia, a gente né? tentou esgotar ao máximo o que dava ali, explorar ao máximo o local para a gente saber onde estava ela, onde estaria o nenê. E ele saiu ferido, né? O bebê saiu ferido. Ele saiu com um pequeno corte, ainda bem, na perna, na perninha. Só me engano, a perna direita. Precisou posicionar atirador de elite? A gente posiciona porque, além do propriamente do tiro, ele é uma fonte de informação para a gente. Então, o nosso sniper, ele vai nos passando tudo que ele vê. Então, às vezes ele está mais distante, mas ele está posicionado no local mais alto, está posicionado num ângulo bom, tem uma visão da janela. Ele fala, ó, nem que seja, ó, fechou a janela, abriu a janela, né? Se ele não consegue olhar muito mais no interior da residência, como era o caso ontem, mas a gente não abre mão nunca. Ah, mas é um suicida, vai ter o sniper? Vai, porque a gente quer, no mínimo, que ele nos passe informação. Nesse momento, informação é tudo, né? Para tomar a decisão. Eu tenho que tomar uma decisão. Quanto mais informação tiver, mais chance dela ser acertada. Pois é, Capitão Pires, como é que se forma um atirador de elite, um sniper? Porque, como você destacou, né, a gente imagina que ele está lá para atirar, e ele está lá para atirar, mas antes disso, Tem né, muitas funções. ele está lá para prestar informações que vão enriquecer toda a análise, né, que está sendo feita para a tomada de decisões. Então, esse trabalho de formar um sniper é muito psicológico, né? Também, ele precisa ter uma calma e saber, assim, ele tem que ter uma leitura de ambiente e da situação muito boa, né? Porque às vezes normalmente ele não está escutando, né, o que está sendo falado, então ele está vendo imagens sem som e ele vai nos passando e às vezes ele pode ter que tomar uma decisão pautado nisso, no que ele está vendo pela luneta dele. Então, vai-se um tempo, é um curso interno nosso, posterior ao curso do GAT, né? Então, hoje os nossos atiradores todos têm o curso do GAT, primeiramente, atuaram nas equipes. Temos alguns que foram do Esquadrão de Bombas, a maioria ainda foi da equipe de intervenção. E, posterior, faz mais um curso de especialização, único e exclusivamente com foco no disparo de precisão. Então, eles são, em tese, operadores que têm uma facilidade, né, um talento, vamos colocar assim, para a utilização de todas as armas, em especial o foco deles vão ser do fuzil de precisão de cada um. Mas já tivemos momentos que o atirador posicionou com outras armas, submetralhadora e tudo mais, porque era o ambiente exigia e seria melhor assim. Tem no grupo um policial que tem a possibilidade de fazer tudo. Claro que ele não pode fazer tudo, porque cada um está na sua função, mas que ele seja um atirador, que ele seja um negociador, que ele atue com explosivos, e aí a cada ocorrência ele vai ser destacado para agir conforme a necessidade. Todos assim eu nunca vi, mas temos vários operadores que já foram da equipe tática, por exemplo. Então, às vezes, ocorrências que não permitam, não são necessárias, que a gente julga. Ele pode fazer parte da equipe? Pode fazer parte da equipe de intervenção. Já de negociação, hoje a gente não tem nenhum dos... Temos alguns negociadores que têm o curso do GAT, que atuaram bastante tempo na equipe de intervenção. Então, assim, existem pessoas que já passaram por mais de uma modalidade, mas o cara, quando agarra uma, vai pegando gosto e é difícil de abrir mão. Temos 2 que atuavam no Esquadrão de Bombas, eram explosivistas de informação, hoje estão nos atiradores. Temos outros tantos que foram da equipe de intervenção. Temos negociadores que foram da equipe de intervenção. Mas tudão assim a gente não tem, não. É bem complexo cada coisa. É muito tempo para aprender uma função para fazer mais ou menos. E para fazer todas bem, aí a gente precisa viver um pouquinho mais. Tem que trabalhar muito tempo. Não, você tem que se dedicar a fazer uma delas de forma muito bem feita, muito completa, e cada um seu quadrado, como se diz, né? Exatamente. Agora, tem uma frase, eu acho que eu já te perguntei isso da outra vez, na sua presença aqui com a gente, tem uma frase que diz: se o problema é sério,
chame a polícia, e se é impossível, chame o GAT. É verdade essa frase? Isso rola entre vocês no grupo? Não, a gente tem mais uma frase que eu gosto bastante daqui. Na base antiga, inclusive, tinha numa parede pintada que era ser não parecer, né? Então, acho que a ideia é essa. Essa frase pode ter surgido, se é impossível, chame o GAT, porque nós somos um órgão de apoio. Meio que, por exemplo, no incêndio, bombeiro. Se o bombeiro não dá conta, quem vai dar conta, né? No estado, em tese, eles são a última ratio aí, né? No nosso caso, a mesma coisa. No explosivo, se eu não sei fazer, eu olho para trás, não vai ter ninguém para me dar esse suporte, porque eu já sou o órgão de apoio final, vamos colocar assim, né? Então, a gente trabalha em equipe, trabalha com a disposição da Polícia Militar, que é gigantesca, né? Como você falou, 645 municípios, todos nesse momento tem um policial lá, pelo menos, patrulhando aquele município. Seja ele de milhões de habitantes, seja ele de pouco mais de que 1.000. Então, no GAT, acho que pode ter surgido essa frase, porque nós somos o órgão de apoio final. Então, numa ocorrência de refém, numa ocorrência de explosivo, se a gente não conseguir, não tem muito para quem gritar, né? Vai ter que gritar para dentro aqui. Vem mais gente, vem gente de folga, vamos batalhão inteiro aqui, quem puder, né? Lógico que a gente já, como eu disse, a gente trabalha muito com apoio, a gente já trabalhou em apoio com o COI, com a Rota, com N unidades aí, fora todas as unidades territoriais. Bombeiro está sempre conosco, basicamente não existe atuação do GAT sem pelo menos uma equipe do bombeiro para efetuar um resgate que for aí. Então, acho que é mais nesse sentido a frase aí, mas a gente não leva isso em conta, não. Leva da gente ter que resolver, a gente tem que ir e vai ter que resolver. Como é que se faz para manter a razão, para segurar a razão no meio de uma ocorrência? Claro, vocês são todos seres humanos, passíveis da emoção. Sim. Pegando como exemplo, ontem era um bebê que estava ali em risco, porque a razão ela é fundamental para que o foco seja mantido. A emoção, evidentemente, que vai, de alguma maneira, estar presente ali, mas é preciso tomar cuidado para não ser dominado por ela. Essa pergunta fazem muito para a gente, para nós jornalistas também. A gente está no meio de uma cobertura, numa ocorrência também bastante grave, o nosso papel de informar, e a razão tem que estar ali em primeiro lugar para a gente não perder o foco e, claro, vai se emocionar, evidentemente, mas precisa ter todo esse laboratório, né, para poder as coisas seguirem no foco. Como é que é isso para vocês? Até eu brinco muito, é um comandante que eu já falei mais de uma vez para ele, falou, a gente tem que trabalhar, né, com a razão e não com a emoção. Porque no trabalho policial como um todo, você vai ver essas coisas. E ontem mesmo, quase essa ocorrência com criança, acho que é o que mais nos vai chamar, né? Daí um amigo meu me chamou e falou, essa ocorrência aí, depois que eu fui pai, antes eu não dava muita preocupação para isso, agora já dá uma agonia. Falei, mas quando você está envolto na ocorrência, por isso que a gente usa, fica muito amarrado assim com a parte técnica. Por quê? Senão a emoção vai te deixar fazer coisas que você faria sozinho, né? E você tem que lembrar que está numa equipe, né? Você não é um pai ou uma mãe que está ali só você para resolver o problema. Não, calma, nós já temos uma equipe, temos um time para passar por essa dificuldade. Então, e nisso, no trabalho policial, seja lá em qualquer lugar, você vai pegar o ocorrência que vai dar aquela mexida, mas você tem que tentar jogar para frente essa emoção. Depois da ocorrência atendida, resolvido o problema, aí você pode desabar, se for o caso, pode extravasar essa emoção, mas no momento você tem que ficar focado em resolver o problema. Você é a última possibilidade de apoio daquela pessoa, né? Capitão Pires, e a presença da mulher no GAT? Como é que é? Em quais funções elas estão, principalmente nessas situações de negociação, de dissuadir ali aquela pessoa que está diante daquele... Vamos pegar o caso de ontem, né? Dissuadir uma mãe que poderia matar seu filho e atirá-lo pela janela. Já não é a primeira vez que a gente pega
Vamos colocar uma parturiente, né? Dando indícios de depressão pós-parto. Então, é um problema já estudado na medicina e que às vezes cai para a gente, né? Então, não, a de ontem não é a primeira que a gente pega desse jeito. Lembro de uma que, quando a gente chegou, o pessoal da área era uma mulher que estava conversando com ela, estava fazendo um trabalho muito bom. Nós, basicamente, fomos para apoiá-la. Ela que já estava conversando, já estava com uma ligação, permaneceu, a gente foi dando um suporte, né, para ela. Então, a equipe de negociação do GAT, eu lembro, tinha até feminino nosso também, foi fazendo aquela troca de informação e permitindo e dando suporte para que ela continuasse a conversa com a causadora ali também. Era um bebê bem pequenininho, deu tudo certo, né? Então, a presença da mulher, olha, na minha opinião, eu já nem, não vou dizer que não me importa, assim, já não tem diferença. Não tem diferença. As meninas daqui da negociação são negociadores. Diferença? Não tem. Vai negociar só com mulher? Não. Já vi as nossas negociadoras aqui resolvendo muita ocorrência grave, com muito marmanjo, com a mesma qualidade. Então, a gente já nem... é fulano, ciclano, não trabalho com nomes, assim, é a nossa equipe. Então, e hoje toda a equipe tem mulher aqui da equipe de negociação. Então, são peças, aproveitando, né, a Semana do Dia da Mulher, são peças que já fazem parte do nosso dia a dia. Mas não tem aquela ocorrência em que se decide que, olha, vai ter que ser um homem ou vai ter que ser uma mulher, é fundamental que seja assim, não é preterir um ou preterir outro, é Sim. necessário, é sabido que a habilidade de um e de outro vai ser importante naquela situação. São ferramentas, né? Vamos colocar assim, são ferramentas. Então, teve uma ocorrência que o cara falou que odiava a mulher. Eu não vou colocar ele para conversar com uma mulher, porque eu vou criar mais um problema, certo? Sim. O cara já estava irredutível, já iniciou a conversa. E eu lembro que a policial que estava, uma das primeiras a chegar era uma mulher, ele já falou isso para ela e ficou batendo. Então, assim, eu já sei que nessa ocorrência vai ser algo que vai gerar um estresse. Eu não vou também fazer, como se fosse o contrário. Então, existem ocorrências que a gente vai pautar, mas muito pelo que o causador nos fala. Né? É bom até perguntar, né? Você quer negociar com quem? Né? Com um homem, com uma mulher? É bom até que a gente não dá essa liberdade também, porque senão o cara toca a ocorrência do jeito dele, né? Ele não está nessa situação, mas a gente vai entendendo, né? Quando a gente faz a transição da equipe que estava lá inicialmente, né? Dando as primeiras atendimento naquela ocorrência para a nossa, a gente nessa passagem de informação, a gente tenta colher tudo que foi, né? Se a gente vê que um ou outro vai oferecer uma dificuldade maior, aí beleza, mas do mais, a equipe, a gente fala que é o negociador da vez. Quem tiver na vez, quem tiver bem naquele dia, vai tocar. E eu, como já atuei como gerente de crise, já atuei, né, na tomada de decisão, para mim, pouco diferencia, sendo o A, o B ou o C, sendo ele mulher, homem, o Zezinho, o Guinho, a Mariazinha, a Aninha. Para mim, é a equipe. A equipe de negociação está pronta, eu vou seguir o que os técnicos falarem, por assim dizer. Tom Pires, perguntas aqui da nossa audiência também, nossos ouvintes e espectadores participando. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui na capital, pergunta se o GAT emprega a chamada bala de borracha em manifestações de rua. Não, porque a gente não trabalha nessa parte de manifestações. A gente tem as outras unidades da polícia que fazem isso aí, que é o controle de distúrbios civis. Tem o terceiro de choque, tem o know-how disso, as unidades de área fazem. Nós fazemos o uso da munição de impacto controlado aí, a munição de elastômero, nas nossas ocorrências, né? Então, muitas das nossas ocorrências foram resolvidas com utilização desse meio menos letal aí. Muito mais vale um disparo de borracha que vai fazer um hematoma do que um disparo de arma de fogo, né, por vezes. Mas não em manifestações de rua, porque não, a do GAT não é controlar distúrbios, sim. Não é da nossa função. Deixa o pessoal que já tem
quase um século de conhecimento, os Já terceiros de tem um choque. know-how para isso, é verdade. Marta Cury com a gente no nosso canal no YouTube, Capitão Pires, ela pergunta se o serviço reservado da PM também participa do planejamento das ações do GAT. Com certeza. O nosso policial, nossa seção de inteligência aqui, todas as ocorrências eles estão com a gente fornecendo dados, seja ele quem é o causador, quem é o refém, o medicamento que ele usa. São características, são perguntas meio diferentes no nosso meio, né? Mas que o medicamento usa, se tem alguma doença prévia, né? Seja ela mental ou não, se às vezes a vítima, né, tem diabetes no nível muito alto, então de X tempo tem que tomar remédio, vai passar mal então se não tomar. Então eles estão com a gente direto, tudo. E informação é algo perecível, né? Não adianta ter a informação e passar depois só. Então eles estão sempre conosco. A informação tem data de validade. Exatamente. Principalmente para as ocorrências, ela vale agora, daqui a um minuto pode estar completamente ela é mutável, ultrapassada. Né? Exatamente. Então eles estão sempre conosco, sim. E quem quiser se tornar um policial do GAT, o GAT vai aumentar, tem previsão para novos cursos, para trazer mais... Sempre a pretensão de trazer mais. Teve uma movimentação essa semana, publicou as transferências, então já vai vir alguns aí. Mas para quem é trabalhador, sempre tem vaga, né? Onde quiser. Então a gente está sempre tentando trazer, porque para renovar também, né? Alguns policiais nossos vão se aposentando, vão passando em cursos, vão indo para outras funções, e a gente tem sempre que fazer um trabalho de base aí para manter forte. A gente já está chegando no final, Capitão Pires, o que você almeja no GAT para você e para a sua sequência de carreira? O Major Pires chega quando? Ixi, ainda tem bastante tempo, porque o Capitão Pires é bem novinho ainda. Acho que a outra vez que participei com vocês ainda era tenente, né? Então, não, eu almejo... A minha função é facilitar o serviço, né? Almejo melhorar, no caso específico agora, o esquadrão, né? Então, o que eu puder fazer para equipar melhor o esquadrão, dar treinamento melhor para o esquadrão, trazer cursos, palestras, coisas de fora, dar oportunidade aos nossos policiais irem buscar conhecimento, seja ele onde estiver, a minha função é essa. O GAT, e mais especificamente o esquadrão, está bem. Capitão Pires, sua mensagem final em poucos segundos para a nossa audiência. Agradeço a todos, conto sempre com o GAT. O GAT está aí no estado inteiro para apoiar o policial e a população paulista. Obrigado pela presença. Ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira, sempre em parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nesse dia, o espaço aberto para a gente falar de segurança pública, e hoje conversamos com o capitão João Gabriel Pires Augusto, capitão Pires, nome de guerra, do Grupo de Ações Táticas Especiais, ligado ao Esquadrão Antibombas, o GAT, que é ligado ao 4º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo. Capitão, muito obrigado pela presença, em nome de toda a nossa equipe, até uma próxima oportunidade. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros. Valeu, Isaac, aí pelo apoio operacional para a gente. Na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Diretora de produção, Zenilda Salvato. Nosso jornalista, Fausto Camunha, na direção geral. E você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência da programação, o musical Trianon, até às 6 da tarde. Aí tem o Radar Paulista, apresentado pelo jornalista Renato Albuquerque. Antes de tudo isso, a repórter Débora Mendonça traz ao vivo as informações do trânsito nesta sexta-feira aqui na capital paulista. Sexta chuvosa, não sei se está chovendo agora, pode ser que sim, e isso atrapalha bastante o trânsito, e a Débora vai te ajudar a sair dos congestionamentos. Muito obrigado pela audiência, minha gente, um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Tchau, tchau.